Muito bem. Disciplina de planejamento de negócios. Gosto sempre de registrar a data e tal, no início, 15 de julho. E estamos aqui no nosso último encontro oficial e vamos conversar um pouco sobre essas observações que eu fiz nos relatórios. Tem boa parte dos grupos que estão... Quero mais uma vez aqui convidar para que todos abram a câmera, por gentileza, para a gente poder, né, fazer um diálogo em melhores condições agora, nesse final, vamos lá. E, como eu estava dizendo, então, tem grupos que tiveram os relatórios com algumas observações, mas bem estruturados. Eu diria que nenhum relatório está pronto para ser entregue ainda. Esta foi uma observação que, ao longo do semestre, mas muito especialmente no final, agora nas últimas semanas, eu destacava que uma coisa era a entrega, né, dentro dos nossos prazos estabelecidos, do calendário acadêmico e tal, cumprindo com a atividade acadêmica, mas pela característica da disciplina, né, é um programa de extensão interdisciplinar que atende de alguma forma ou atua de alguma forma na comunidade, e nós nessa disciplina temos esse trabalho junto a algumas empresas. Esse documento final, que seria entregue então para as empresas como um relatório de consultoria, precisaria ter assim esse olhar mais fino, mais, né, cuidadoso, e mesmo que extrapolasse o nosso calendário acadêmico, nós fecharíamos o processo de avaliação dentro do calendário, mas o relatório eventualmente poderia ter que ter ainda alguns ajustes até ser entregue para a empresa. Porque temos um compromisso, temos uma responsabilidade muito grande com relação a esse trabalho que está sendo feito e que, na verdade, se coloca como uma proposição de melhoria, né? Um trabalho que apresenta propostas para que a empresa consiga resolver algumas dificuldades, alguns problemas e tal, fruto do diagnóstico de vocês. Destaco dois trabalhos muito bons, que estão praticamente concluídos. Tem uma ou outra observação que vocês vão baixar o arquivo que eu coloquei lá, fazer esses ajustes, eventualmente tem... Vocês vejam que está tudo no modo controle de alterações. Eu baixei o arquivo no Word, salvei ele e acionei o botãozinho lá em cima, controle de alterações. Dentro do menu principal, revisão, no menu principal lá em cima, revisão, clica no revisão e tem o botão controle de alteração. O que é controle de alteração? A maioria de vocês sabe, mas eu vou deixar registrado porque pode um ou outro não conhecer esse comando. O controle de alteração, tudo que eu fizer a partir daquele momento que eu acionei aquele botão no Word, tudo que eu fizer no documento, por exemplo, deletei um parágrafo, uma frase, uma palavra que seja, ela não desaparece. Aparece um risco, ela fica grifada em vermelho e riscada. Ela foi deletada, mas ela fica ali para que alguém, que no caso são vocês, né, possam ver o que está sendo feito. Tem uma alteração que foi feita no documento original, tá ali. Aí vocês vão lá naquele mesmo botão e do lado tem aceitar alterações. Na medida que aceitam a alteração, ela desaparece, né, porque ela foi deletada. Mas ela não desaparece enquanto não se aceita esta alteração. E eu uso esse recurso exatamente para que todos os trabalhos, né, possam ser, todos vocês possam ver exatamente o que eu estou apontando ali. E um outro recurso que eu uso são os comentários. Então, se tem que comentar alguma coisa, por exemplo, ali na parte da matriz SWOT, eu vou selecionar o título da matriz SWOT, ou o primeiro parágrafo, ou a própria matriz, e vou comentar, né? Vou clicar lá no botão, também no menu principal, revisão, um dos botões, quando entra em revisão, é comentários. Inserir comentário e vai aparecer, né, do lado direito o comentário. E ali eu faço os comentários. Dois trabalhos, como eu disse,
tem pouquíssimas observações, tem pouquíssimas correções, ajustes, eles estão praticamente prontos para serem entregues. Tá? O trabalho do grupo 5, acho que só o Luiz César que está aqui, né, Luiz? Tu é do grupo 5, né? Então, o trabalho de vocês, eu acho que eu até fiz um comentário elogiando e tal, né? Está muito bom e acho que tem pouquíssimas observações ali, talvez alguma, né, organização, alguma coisinha. Não lembro exatamente, mas lembro que o 5 era muito bom. E o grupo 8, que eu acho que não tem ninguém aqui ainda. Não tem. Ah, Tamires. A Tamires está aí, não está? Tamires. Não está Tamires também. Então, o grupo 8 também, o trabalho está muito bacana, muito bem organizado, muito bem desenvolvido. Né? Então, dentro daqueles critérios que eu coloquei ali, que foram os critérios para avaliação, né, eles têm uma linguagem correta, né, tem uma redação bacana, a ordem, uma ordem lógica, porque a gente tem que partir, assim, primeiro de uma apresentação, tem que dizer, né, o que é, afinal de contas, é uma disciplina que vai fazer um trabalho, né, em determinada empresa, vamos fazer o histórico da empresa, contar um pouquinho da história da empresa, e aí avançando, aí entra o diagnóstico, que é essa análise, aí, né, recorremos lá à nossa entrevista, aquelas informações iniciais, tudo, vai, então, a partir do levantamento de informações, fazendo um diagnóstico. Esse diagnóstico encaminha para uma matriz SWOT, que é a organização das informações, e depois disso, então, vem, bom, está aqui, né, temos uma análise da situação e tal, vamos fazer a proposta de melhoria, que é o 5W2H, e fazer um texto final, considerações finais, um fechamento. Ao longo disto, insisti várias vezes, tem que ter o referencial teórico, mas dentro do texto, né? Então, vamos propor que a empresa deve melhorar a sua comunicação nas redes sociais ou na área digital, no marketing, tá bom? Então, deixa eu sugerir isso e vou trazer um autor para corroborar, para reforçar essa minha sugestão. Então, de acordo com fulano de tal, Kotler, Cobra, etc., né, é importante que hoje as empresas estejam inseridas, etc. Então, isto é né, uma construção de um texto que vai ganhando credibilidade, vai tendo consistência, né? É nesse sentido que eu coloquei, tem que ser um texto consistente e não ideias soltas. Então é isso. Grupo 5 e grupo 8, se tiverem alguma dúvida, Luiz, né, no que eu observei lá, vocês têm o meu contato, pode me escrever, não tem problema nenhum. Professor, Oi. essa revisão o senhor devolveu para todos os integrantes ou para algum Todos, específico? não, todos. Todos receberam o mesmo arquivo. Eu baixei o arquivo, né? Eu baixei de um do grupo, né? Porque os trabalhos eram os mesmos postados por todos do grupo. Aí eu baixei de salvei, fiz todas as observações, isso com todos os grupos. E aí devolvi este arquivo com essas observações para cada um de vocês, para cada um do grupo. Ok, Então, obrigado. todos eles têm. E assim, uma coisa que a gente poderia combinar é o seguinte: antes de entregar agora, na empresa, como tem algumas coisinhas, não lembro exatamente no grupo 5 e 8, né, o que, se realmente tem, mas de qualquer forma me confirme. Antes de entregar, uma última olhadinha. Né, me passem, seja pelo WhatsApp, alguém do grupo, olha, professor, né, ajeitamos aqui para entregar para a empresa, e ficou assim. E aí a gente valida finalmente, dentro daquela ideia que temos aqui nesta disciplina especificamente, duas situações. Uma situação acadêmica, que estamos fechando o semestre, estou fechando a nota e tal, e outra que é esse compromisso de entregar um trabalho realmente muito bacana, muito bem feito, é o nome de vocês que está ali, então é importante que o trabalho realmente fique
Fique bem feito, tá? Então, é isto com relação, inicialmente, destaco principalmente grupos 8 e grupo 5. Os demais grupos, né, eu abriria, exceto ou 2 grupos que eu vou ter que conversar um pouquinho mais, que estão com uma dificuldade um pouco maior. Então, nós temos o grupo 9 e o grupo 10, que são 2 grupos que nós vamos ter que conversar um pouco mais. Antes de conversarmos um pouco mais com o grupo 9 e o grupo 10, eu abro assim para quem aqui está, por exemplo, Nayara e a Patrícia são do grupo 4, se não me engano. Nayara e Patrícia são do grupo 4. Deixa eu ver se tem mais alguém de outro grupo. O Luiz é do 5. A Karine, né? Não, a Karine não está aí. A Karine está aí? A Karine está aí. A Karine é do grupo 6. A Karine é do grupo 6. O Leonardo é do grupo 6. Né, Leonardo? Então, aí assim, ó, vocês... A nota de vocês já aprova vocês. Mas eu coloquei ali observações e tal, e disse, seria importante a gente conversar. Então, se vocês têm alguma dúvida com relação a algum ponto, né, que eu destaquei lá, alguma modificação que eu estou sugerindo, alguma correção que eu estou pedindo, então é o momento agora. Depois, Vinícius, Juarez, Isabel, Janice, Jandler e Nicolas já são destes outros grupos que daí a gente tem que conversar um pouquinho mais. Mas eu vou abrir primeiro para a Nayara, Patrícia, até para não prender vocês, né, aqui. E Leonardo e Karine. E o Luiz também, eventualmente, se tem alguma coisa, Luiz, se não, também já né? Na verdade, já estamos acostumados a ser os últimos, né, professor? Pois é, 9 e 10 acabou sendo sempre os últimos. Sempre, Professor. né, professor? Oi, Nayara. Oi, boa noite. Tudo bom? Então, eu dei uma olhada lá em algumas observações que você colocou. Na verdade, da minha parte, eu não tenho dúvidas. Acho que está bem descrito lá quais foram os detalhes na estruturação do trabalho que a gente deve fazer alguma alteração. Aham. Então, da minha parte, está bem tranquilo. Tá, Não tenho outras dúvidas, assim. tá. Ótimo. A Patrícia, do mesmo grupo, tranquilo, Patrícia? Tranquilo, prof. Eu cheguei meio atrasada, mas era isso mesmo. O que eu tem estava uma parte, destacando. tem Oi, uma parte fala. lá que eu entendi também sobre deixar a informação um pouquinho mais objetiva até para o pessoal da empresa ler, né? Eu acho que na parte do setor comercial, Sim. ali tinham algumas coisas que não Sim. ficaram muito claras. A gente tem que procurar nesse relatório, pensem nisso agora, nesse acabamento final, assim, nesse ajuste dos detalhes finais. A gente tem que pensar nesse momento final, assim, que a gente está entregando, tem que dar um caráter profissional para esse. Não é um trabalho mais só para obra, só da cadeira ali e tal. É um relatório profissional. Então, tentar dar um caráter o mais profissional possível para esse relatório que vocês vão largar na empresa, né? Tirar, assim, toda aquela construção textual, assim, que eventualmente está falando com uma linguagem mais de universidade, de trabalho e tal, né? E colocar este relatório que estou entregando realmente como um relatório de consultoria, né? E tá com propostas de melhoria e tal. Procurar fazer isso. Mas então tá. Nayara e Patrícia, ok. Karine e Leonardo. Não, só está bem tranquilo. A gente viu ali as instruções que o senhor passou, né? Ali que até comentou dos skins vermelhos. E acho que agora é só a gente fazer as melhorias e tem que encaminhar de novo para o senhor ou a gente já manda direto? Eu vou pedir assim que rapidamente me chamem. Vocês devem ter o meu contato do WhatsApp, né? O grupo, vários de vocês aqui têm, já conversei com vocês pelo WhatsApp. Então, me chama um do grupo, olha, já fizemos os ajustes, está pronto para entregar. E aí me passa pelo WhatsApp mesmo, eu dou uma última olhada e aí, tranquilo, aí encaminhamos a entrega. Beleza.
Seria Tá. só isso mesmo, então, senhor. Então tá. Karine, tudo certo? Tudo bem? Tem alguma dúvida com relação ao trabalho, Karine? Tá sem Ela áudio. respondeu ele que tudo certo, professor. Ah, não tinha visto aqui. Então tá. Ok. Então tá bem. Luiz, levantou a mão, desculpa. Eu não vi. Professor, eu vou baixar aqui o arquivo e vou dar uma olhada. Vou ver Tá. o que o senhor Eu vou sinalizou fi- ali. Eu não tinha feito isso ainda. Ah, tá. Eu vou ficar mais um pouco aqui agora, vou conversar com os outros dois grupos, mas qualquer coisa é só me chamar aí. Ou Ok. volta aqui, não tem problema, tá? Tranquilo, obrigado. Mas se quiserem, então estão dispensados já também. Beleza, Exceto que tenham alguma dúvida. tranquilo. Beleza. Boa noite, então, senhor. Tchau, tchau. Então vamos lá. Quem está mais aqui é o grupo. Bom, tem o Vinícius do grupo 10, mas a maioria aqui é do grupo 9. Então deixa eu abrir aqui o grupo 9. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro, assim, ó, vocês viram que eu não mandei as notas para o autoatendimento. Para o autoatendimento eu mandei só a nota AP1 e AP2. Né? Porque no PEI não tem AF, nós já tínhamos conversado sobre isso. Então não posso fechar a disciplina ainda antes da gente, né, resolver essas pendências. E aí eu deixei dois grupos assim com nota abaixo, mais no sentido de nós termos esse encontro, essa oportunidade aqui de esclarecer porque o de vocês ficou abaixo assim daquilo que realmente precisamos alcançar para entregar para a empresa. Então, por isso até que eu deixei vocês pendurados, vou ajustar a nota, não tem problema. É óbvio que vocês vão melhorar o relatório a partir do que a gente conversar e a gente vai resolver o problema da nota lá. Até porque não tem AF, não tem outra recuperação. Então é só eu alterar depois ali. Mas nós precisamos melhorar a organização, né, do trabalho. Eu acho que até estou pensando aqui, mas já fecharam as câmeras de novo. Na verdade, vários nem abriram, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou projetar para a gente ir conversando. Pode ser assim, a gente ir conversando, olhando o relatório, tá? Ok? Ok, Jandler? Ok, Juarez? Então, vamos lá. Só me confirmem se estão... Apareceu aí, né? Vamos lá, então. Primeira observação. O relatório apresenta problemas, muitos problemas, tanto no que diz respeito à sua estrutura e formato. Falta referencial teórico. Este é um primeiro ponto. Não sei se vocês não lembraram, tiveram dificuldade, o que aconteceu, mas faltou referencial teórico. Lembram que tinha referencial teórico para exatamente validar as ideias de vocês? O que é o referencial teórico? É vocês trazerem autores que tratam do assunto, especialmente naquela parte que vocês estão fazendo análise, lá na SWOT, estão fazendo propostas de melhoria, lá no 5W2H, trazer autores que reforcem essas ideias de vocês, para não ser uma ideia, né, para ser uma ideia com um caráter, né, mais acadêmico, uma autoridade melhor. Então,
referencial teórico. Também no que diz respeito à superficialidade das análises, diagnósticos e sugestões. Precisa melhorar bastante para encaminhar para a empresa. Então vamos lá, olha só, histórico. Vamos ampliar esse histórico. Eu botei aqui, ó, tem um pequeno comentário sobre um fato lá que aconteceu em 2011, 2012. Né? E só. Esses 30 funcionários depois ali, mais abaixo, aparece de novo. E foi isto, né? Encontrou dificuldade e tal. Bom, eu acho que nós temos condições de trazer uma história um pouquinho mais detalhada da vida dessa empresa, né? 2008 são 13 anos de história e tal. Se ela sempre teve no mesmo lugar, se ela começou, né, no mesmo porte que ela está agora, ela tem 30 funcionários, como é que foi o início e tal, para a gente ter, né, uma contextualização um pouquinho melhor de como ela chegou nesse estágio que ela se encontra. O diagnóstico, vejam que nós tínhamos uma entrevista. Devem utilizar as informações obtidas com a aplicação da entrevista, com as perguntas definidas no roteiro padrão. Lembram que nós tínhamos uma entrevista que nós construímos aquele roteiro, todos os cursos, todos os grupos contribuindo e tal, e a gente chegou num roteiro padrão. E aquele roteiro padrão eram as perguntas mínimas que nós tínhamos que fazer para iniciar o levantamento de informações. Então, ali tinham várias perguntas, mas as perguntas, era o mínimo de perguntas que nós tínhamos que fazer para iniciar esse processo de análise. E dependendo do ramo de atividade e de dúvidas que fossem surgindo durante a entrevista, bom, outras perguntas poderiam ser agregadas. E ficou, assim, né, muito simples, assim, a análise, né, o diagnóstico. Então, eu acho que vocês têm que trabalhar mais, grupo, construindo uma redação, não trabalhar só em tópicos. Pontos a melhorar, esses pontos, na verdade, sinais alarmantes vocês utilizaram, eu estou sugerindo colocar pontos a melhorar, né? Professor, desculpa te interromper, mas aonde estaria esse arquivo que o senhor mandou para nós? Ele está lá no aula, onde vocês postaram. Um choque. Deixa eu só responder aqui. Vamos de novo. Quem é que perguntou? Foi tu, Jandeler? Sim, professor, mas acho que já encontrei. Esse arquivo que eu estou mostrando, que eu estou apresentando, tá? E o texto, eu estava tentando achar aqui, mas não estava localizando. Tá. Isso, achei. Aí eu fiz essa observação, né, de trazer um texto, desenvolver um texto, escrever, né, um pouco mais sobre sobre a entrevista, que é esse diagnóstico. Bom, aí, tá, então ficou muito simples, muito resumido, viu? Muito resumido. Vocês colocaram tópicos, alguns tópicos, né, e deu. Os fatos, né, eu tirei assim, ó, 2.3, outras observações, e aí estava escrito assim, alguns detalhes da rotina do supermercado 53. Aí abre outro subtítulo, 2.4, fatos. Bom, ficou um subtítulo, outras observações, que não diz nada.
E outro subtítulo, fatos, que aí traz, assim, tópicos mais uma vez, né? Que acho que poderia ser um texto desenvolvido a partir da entrevista e tal, mas tudo bem. Os 30 funcionários é uma informação que já tinha sido mencionada lá no início, e lá acima, ó, acima menciona que não há um sistema de controle de estoque adequado. Expliquem melhor como funciona esse sistema e por que não funciona. Aqui vocês dizem estoque, quebra de estoque, pois não tem um sistema adequado para controle e gestão. Não tem. E aí depois aqui o controle de estoque via sistema Conquist. Como é que é esse sistema? Por que que aqui em cima aparece não tem sistema adequado e aqui controla o sistema via controla o estoque via sistema? Ficou confuso. A empresa não possui um sistema contábil sólido. O que é um sistema contábil sólido? Ela não tem um sistema contábil, é uma coisa. Ela tem um contador, ela tem 30 funcionários, ela deve ter um escritório de contabilidade. Como é que funciona esse escritório de contabilidade? Como é que funciona, né, o lançamento? Ou ela não tem escritório de contabilidade? Como é que se dá esse controle de faturamento? Eu sei que a pessoa lá, ela houve uma dificuldade em conseguir informações, pelo que vocês relatavam sempre, né? Mas, de qualquer forma, já te passo a palavra, Jandler. De qualquer forma, tentar ser mais claro nestes detalhes. Aí aqui tem 3, análise da demanda, 3.1, utilizando a matriz SWOT. Eu tirei o demanda aqui e tal. Isso que está em vermelho é porque eu já deletei, né? Só vocês têm que aceitar depois aqui, ó. Lá em cima, revisão, clica lá, aceitar. Aí quando clica em aceitar, por exemplo, bota aqui, ó. Tá? Bota o teu cursor ali em cima, clica ali. E vem aqui aceitar, ó, já sumiu ali o que eu tinha sugerido. Porque tinha 3, análise da demanda, 3.1, matriz SWOT. Vamos direto para a matriz SWOT. Estas informações das fraquezas, ó, informações repetidas no item 2.2 acima. Por isso, destaquei que lá no item anterior, de diagnóstico, deve ser mais descritivo do que apontar tópicos a melhorar. Porque, vê, isso aqui tudo está lá, ó. Isso aqui está lá. Está lá. Ó, prédio alugado, estoque, falta de divulgação, pontos a melhorar. Aqui, procurem no diagnóstico fazer uma descrição das dificuldades, fazer um texto. E aí sim, quando chegar na SWOT, a SWOT é a síntese. Então aqui na SWOT é uma síntese, mas está a síntese aqui e ali em cima está uma síntese também. Tem tópicos e tópicos, ficou repetido e falta mais encorpar essa descrição lá em cima. Depois aqui, em ameaças e oportunidades, eu acho que nós tínhamos comentado na apresentação, se caracterizam como prováveis ou possíveis ações aqui, em oportunidades. Mas não devem ser lançadas como oportunidades. Substituir a expressão por ampliar a atuação no e-commerce, isso é uma oportunidade, né? A oportunidade de ampliar a atuação e tal. Agora, a implantação do e-commerce vai ser a sugestão de vocês. A melhoria na divulgação vai ser a sugestão de vocês. Aí entra no plano de ação. Aí os fatores críticos de sucesso. Eu procurei, assim, deixar no arquivo, né, todos essas orientações, ó. Com relação aos 2 pontos identificados, tá, um deles não foi trabalhado, falta de divulgação. E o outro, e-commerce, não apresenta dados e argumentos suficientes para comprovar que realmente trará benefícios consistentes para a empresa.
Eu lembro que na apresentação de vocês a gente conversou um pouco sobre isso. Eu fiquei com dúvidas. Lembram que nós falamos sobre a coisa do custo de aquisição da moto, a coisa né, enfim, de se estruturar para isso, né? E aí vocês trouxeram, e eu tinha comentado, quem sabe vocês façam assim uma análise financeira para a gente ter essa segurança. Pá, na boa, eu não sei, eu não estou seguro ainda, viu? Eu não estou seguro. Eu não sei se ela vai. Quer dizer, não sei não. Eu acho que ela não vai seguir essa ideia. Porque quero que vocês me convençam, assim, mas acho que não é. Acho que não é suficiente. Fala, Jandler, vamos ver. Vamos ouvir agora. Ô, professor, com relação a essa parte financeira que o senhor mencionou, é que assim, ó, em todas as entrevistas que nós tivemos com a Delanir, ela sempre nos comentou assim, eu acho que tanto, mais ou menos tanto. Ela nunca disse um número próximo ou, eu acho que nesse é tanto, nesse é tanto. Por isso que a gente não tocou muito nessa parte de números, que a gente sempre teve uma dificuldade com relação à financeira. Agora, depois da apresentação, o senhor comentou ali a gente fazer um levantamento, né, de em quanto tempo foi essa análise que a gente fez por último. Eu realizei mais uma entrevista com ela, onde ela me passou esses dados que estão nessa tabela que o senhor está mostrando. Sim. De um dos final de semana. Por isso que a gente colocou ali interpretação e considerações finais. Que após essa entrevista, a gente chegou a essa conclusão ali, que seria com esses dados, foram os únicos que ela nos passou concretos. Sim. Não, e eu achei esse levantamento, eu vi que isso aqui tinha sido a partir da conversa, porque isso aqui vocês não tinham trazido na apresentação, vocês não tinham esses dados. Vocês tinham estimado ali o valor da moto, eu lembro que tinham algumas informações. Mas aí depois a gente conversou no sentido, tá, mas vamos tentar verificar o que realmente ela pode ganhar, né, seja nas refeições, no almoço, eu acho que ela ia priorizar, né, entregar almoço e tal. Vamos ver o quanto que ela realmente... Na verdade, a gente fez, depois da apresentação, a gente fez uma hipótese de calcular somente com os dados que nós tínhamos, que seria só da parte da carne assada. Porque a gente não conseguiu, como é que se diz, imaginar o que ela poderia ganhar em outros produtos, entendeu? Porque a gente não tem noção de mercado aqui nas redondezas. Daí eu coloquei, a gente fez essa tabelinha e eu coloquei ali, com esses dados, isso é o retorno que ela vai ter, com esses dados que ela nos passou. Que esses são os dados mesmos. Sofia, para de gritar. Mas fora isso, sempre que a gente tocou em assuntos financeiros, é isso que eu lhe disse. Ela disse, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Tanto que a gente nem tinha, na verdade, mencionado números no início do trabalho. Porque ela nos passou, a empresa está bem, deu, a gente ganha tanto e deu. Não, sempre na média, bem exagerada, assim, o que a gente tinha é que a empresa não estava mal. Sim. Essa é a informação que nós tínhamos, na verdade. E com relação ali ao início do trabalho, na verdade, eu também acreditei que não precisaria, porque como a gente já tinha apresentado, não sei, e como o relatório é para a própria empresa, não sabia que precisaria pôr, mas a gente pode acrescentar também. Lá em termos mais de organização, de relatório e tal, é de praxe ter essa apresentação, assim, inicial, tá? Mesmo que vai ser entregue para a própria empresa, mas tem sempre uma contextualização, assim. Né? Sim, não sabia disso. Tá. Mas aí, Jandler, isso, tranquilo, isso é desenvolver ali e tal.
E o que eu estou pensando é o seguinte, vamos apresentar, eu achei, né, 38 meses como retorno do investimento, um tempo relativamente alto, porque ainda vocês, inclusive, colocam, não tem os custos dos funcionários, nem o custo de manutenção, gasolina e tal, então, na verdade, nem é 38 meses. E a gente sabe que, bom, se vai botar um veículo a rodar, 38 meses são 3 anos e pouco. Vai ter desgaste do veículo, vai ter manutenção ao longo desse tempo todo, vão ter riscos, vão ter, enfim, uma série de coisas a mais. Por isso que eu, né, fiquei pensando, isso não está muito convidativo assim para ela, né? Ela vai ler isso aqui e ela vai ficar muito na dúvida. Não sei se ela vai comprar essa ideia, assim, sabe, de que, olha, porque tem que mudar muita coisa, né? Ela tem que se adaptar a uma nova prática, uma nova rotina. Ela vai ter, isso vai ser muito trabalho para ela. Se ela enxerga esse trabalho todo, mas vê ali, mas daqui a um ano tu tá com um faturamento altíssimo e tal, bom, daí ela se entusiasma. Mas não é assim. No médio e longo prazo, talvez sim, mas eu não sei se ela vai se entusiasmar. E por isso que eu coloquei, até se pode deixar aqui, fazer alguma consideração, entende-se, né, que isto é um investimento, colocar ali, é um investimento de médio para longo prazo, mas é uma tendência de mercado que cada vez mais as empresas, né, também atuem nessa área, é uma, né, uma possibilidade, etc. e tal, e que fica aqui o registro como para análise da empresa, etc. Mas acho que para enriquecer e não ficar só essa sugestão e que possivelmente ela no momento não vai aceitar, eu quero ver com vocês se esta questão do estoque, não tem alguma forma de apresentar alguma sugestão. Como é que pode melhorar essa questão? Porque eu vejo que isso é um problema sério na empresa dela. Do estoque. Sim. Não sei, Juarez. Não, como eu estava lhe falando, professor. Então, 38 meses para pagar uma motinha no mercado que vende 1 milhão, com certeza é um monte, né? Mas eu coloquei ali com esses 38 meses com os custos que a gente sabe que ela que são que a gente tem os dados ali, na verdade, né? Como Sim. eu coloquei até, a gente colocou ali na Não, e isso dela não abrir, os foi dados já prejudica, né, vocês. Porque é difícil exatamente. fazer uma análise mais precisa quando não tem Na informação. verdade é isso aí, professor. Senhor não, eu acho que até o senhor não está querendo compreender nessa parte aí. O senhor disse que tem que ser empático, mas o senhor não está sendo empático. A dona Delanir, ela não libera dados nenhum. A gente solicitou que desse contato de contador, que com a própria, eu acho que, se eu não me engano, é a filha ali, ou não sei quem é próximo dela ali, que trabalha com os números, passasse alguma coisa para mim, para o Chandler, para que a gente pudesse efetivar alguma coisa, e não foi passado, foi postergado, e foi empurrado, e foi enrolado. E daí, Sim. e outra, o ganho não se dá só na venda de carne, professor. A gente não consegue mensurar, tá? É o que eu estou lhe falando. A gente não consegue mensurar o que é o faturamento dela diário. Ela me diz, mais ou menos 1 milhão por mês. Tá, mas e diariamente, quais são os produtos que saem, como é que eu posso saber isso? Não, essa informação eu não tenho, Jandler. Essa informação aí eu não tenho. Eu sei mais ou menos o que sai. É só isso que ela diz. E daí eu acho que faltou um pouco de empatia do senhor escutar o que a gente está falando desde o início do semestre. Tá? Não, mas eu escutei, Juarez. Mas não levou em consideração, professor. Mas nós estamos diante do desafio de fazer um relatório, certo? De proposta de melhoria. Eu sei de todas as dificuldades que vocês tiveram, mas não significa que a partir da dificuldade de não termos informações, nós vamos entregar um relatório né, de qualquer forma, ou com poucas informações, ou com uma indicação superficial de alguma
Mas é o que a gente tem, professor. A gente tem superficialidade. Foi o que ela nos passou, só superficialidade. E a gente falou já lá do início, lá, se eu pegar a gravação lá do início, lá, a gente já falou que ela realmente ela não vai querer efetivar isso. Ela fez isso para dar uma força pro Jandler, que é compadre dela, e vai ajudar essa gurizada aí no trabalho. Mas ela não vai ser efetiva nisso. Porque é como controle de estoque. Controle de estoque, professor. Eu perguntei para ela, tu conhece ferramenta Kanban? Tu conhece ferramentas de estoque? Ah, não, a gente tem o sistema Conquist, mas a gente não usa. A gente não usa isso aí. Isso aí é meramente... Eu não sei para que usa, entendeu? Para que tem realmente... Eu estou sendo sincero, professor. Não, perfeito. E por que vocês não aprofundaram a questão do estoque? Por que não acessaram o sistema que ela tem? Pois, exatamente, novamente, eu estou lhe falando que o nosso problema se barra nos dados. A mulher disse que tem um sistema, não, mas quem mexe com ela é essa daqui, ó, e puxou ela aqui do lado aqui, e disse, tem como tu conseguiu o contato, aqui, não, depois eu te passo, e daí ela entra em contato, vocês vão solicitando as coisas ali, só que até hoje a gente está esperando um faturamento mensal, alguma coisa assim, que até hoje não veio. Eu entendo o seu referencial teórico, não foi colocado, isso sim, muito certo, professor, num trabalho acadêmico teria que ter um referencial. Eu acabei não colocando isso porque eu não vi que o senhor solicitou esse referencial teórico, tá? Mas o quanto dados para nós foi nos colocado, nós estamos na nuvem ali e daqui a pouco estamos caindo. Ela falou também que nós não tínhamos experiência, que ela que tem experiência e ela que sabe do assunto. Como ela trata os funcionários dela, ela não dá abertura para ninguém, ela que sabe e ela que entende. Ela disse, vocês não têm experiência, eu não tenho como ouvir vocês porque vocês não têm a experiência que eu tenho. Sim. Vejam. O Jandler está rindo de nervoso, porque ele sabe que é verdade, né? Não, tudo bem. Mas olha só. Legal. Juarez, eu compreendo. Veja bem, eu estou apresentando aqui problemas em um relatório que a gente tem que entregar. Nós estamos no final do curso, nós temos que ter pelo menos a clareza de como montar um relatório profissional de consultoria. Por isso que eu estou aqui destacando isso. Não vejo assim que está faltando empatia. Eu sei que vocês falaram dessas dificuldades ao longo do semestre. Várias vezes vocês falaram. Mas eu quero que vocês entendam que um relatório precisa ter, eu expliquei agora, uma contextualização. Eu estou falando de um relatório profissional, e eu falei isto nas aulas. Talvez não tenha, mas vamos assistir às gravações e tem. Falei de referencial teórico, falei da contextualização, falei da estrutura do template, apresentar os tópicos, e quando chegamos no final, e isso aí eu acho que não tenho que se discutir, ok. E com relação à proposta, Juarez, o que eu estou comentando aqui, e que vocês concordam, tu acabou de dizer que sim, ela não vai implementar. Bom, nós vamos entregar um relatório, eu penso que isso que a Janice trouxe agora, pode sim, num relatório profissional, com toda o cuidado possível, ser inclusive mencionado, que é importante que a gestão do negócio tenha mais abertura para o diálogo, saiba discutir, conversar melhor, ouvir mais, estabeleça canais de comunicação ou formas de diálogo com seus funcionários, passe a aceitar mais ideias dos colaboradores, porque, afinal de contas, isso vocês me disseram ao longo do semestre, não, o pessoal, eles têm ideias e tal, mas ela não ouve ninguém e tal. E isto pode também fazer parte do relatório, que a gestão principal, né, estabeleça reuniões. Bom, aí nós estamos atacando no ponto principal, estabeleça reuniões periódicas. Se ela não vai, bom, vocês apontaram o problema. O grande problema deles é a centralização, é ela não ter o controle ou não ter confiança em ninguém para abrir os controles, e aí ela tem controle, mas não conta para ninguém, aí a gente não sabe, ou realmente ela não tem controle, e dá lucro, porque ela é boa nos negócios, porque ela é ligeira nos negócios, e aí funciona bem. Não sei,
né? Ou ela sim tem controle, porque não é uma empresa tão pequena, ela tem 30 funcionários, ela tem que ter, né, controles. E recomendar firmemente, isso tem que aparecer no relatório, Juarez, recomendar firmemente que o sistema de gestão de estoque que a empresa possui seja adotado, seja implementado, que seja feito contato com a empresa para um treinamento e capacitação de algum funcionário e tal. Então, é isto. E fica como sugestão para uma análise, como eu disse, de médio e longo prazo, quem sabe a empresa verificar essa possibilidade de comércio eletrônico, etc. Mas vocês têm elementos para apresentar um relatório, né, profissional com um diagnóstico um pouco mais profundo. Vocês falarem e trazerem referencial teórico, por exemplo, sobre a importância de descentralização das decisões, a gente estudou isso muitas vezes no curso, o quanto é importante descentralizar, o quanto é importante uma gestão participativa, o quanto é importante... Isso é referencial teórico. Vocês trazerem e entregarem para ela ler e pensar sobre isso. O quanto uma empresa com uma gestão participativa, onde ouve os funcionários, onde estabelece 15 minutinhos por semana, uma reuniãozinha rápida e breve, onde cada semana vai ser com um setor ou coisa assim, para ouvir as ideias e tal, o quanto isso pode mudar a dinâmica da empresa, o quanto pode começar a trazer melhorias e tal. Isto pode fazer parte do relatório de vocês. Entende? Ir além daquela proposta do e-commerce que não ficou consistente, não ficou assim convincente. Ali não ficou convincente. Por que não ficou convincente? Porque vocês não souberam fazer? Não, porque não tinham informações. Bom, mas não ficou convincente. Então, colocar ali que isto é uma simulação, porque não se teve o acesso a todos os dados, é uma simulação que mostra, possivelmente, um retorno de investimento ali em torno de 3 anos e meio. Portanto, fica como uma sugestão para um estudo mais aprofundado e tal. Também queremos sugerir que, aos poucos, a gestão dessa empresa comece a tornar ela mais descentralizada, que se estabeleça rotinas de diálogo e reuniões com os seus colaboradores por setor, uma vez por semana ou coisa parecida, reuniões rápidas, podem falar como que se pode fazer reuniões rápidas, técnicas de reuniões e tal. Nestes momentos que entra o referencial teórico, falar um pouquinho quanto é importante uma gestão participativa, falar um pouquinho sobre reunião, dinâmicas de reunião, tudo isso os livros nos ajudam. E também, além disso, sugerir firmemente que a empresa, tendo um sistema de estoque, coloque ele em prática. Entre em contato com a empresa que vendeu esse sistema, ou entre em contato e treine, capacite e tal, dê as condições para que determinado funcionário controle. Por quê? Porque controle de estoque vai evitar desvio de mercadoria, vai evitar perda de mercadoria por comprar em excesso, ou por deixar de comprar. Enfim, quando tu controla o estoque, tu tem ganhos inúmeros que o próprio referencial pode trazer. É isto. Mesmo, Juarez e grupo, mesmo com todas as dificuldades que vocês tiveram e que eu sei, porque vocês contaram isso ao longo do semestre, temos condições, sim, de melhorar esse relatório e entregar esse relatório, assim, com estes encaminhamentos. Vocês não perdem o que tem, mas tem que melhorar. E eu sugiro que seja nessa linha. Pode ser lá nas considerações finais, inclusive, que tem essa questão de uma gestão mais participativa, menos centralizadora, né? E a gestão do estoque. E o e-commerce, e tinha mais alguma coisa ali que vocês tinham apontado, que era... e da divulgação, né? E da divulgação, que também se coloque... se dê a oportunidade de um funcionário meia hora por dia, 15 minutos por dia, fazer um breve trabalho. Isso a gente colocou, professor. Na verdade, o nosso maior problema ali se dá na divulgação, porque ela é isolada ali e ela pega só o pessoal ali da região dela. Não, vocês comentam, mas não aparece.
Não aparece Mas é devido a 5W2H. isso que é feito o e-commerce. O e-commerce se dá da falta de divulgação. Daí como é que tu vai divulgar os teus produtos? Através de um e-commerce. Não é a implantação do e-commerce. A implantação do e-commerce é porque ela vai ser obrigada a fazer isso. Agora, o que nós queremos é a divulgação dos produtos. Foi o que a gente buscou. Só que daí a gente vai saber, quanto é que é o arroz dela lá? Ela não me deu esse valor. Pra mim dizer que não, tu vai botar o valor, na verdade, no iFood é tanto, entendeu? Eu daí teria que entrar em contato com o iFood para ver quanto é que eles botam lá. Não. Compreende? Trabalhem de uma forma mais... Não vai conseguir, não adianta, não vai conseguir. Porque o que interessa é o preço dela mesmo, e se ela não abre, não abre. Entende? Mas deixem essa questão, por exemplo, da divulgação, falem, coloquem ali, o que precisa para divulgação? Precisa um funcionário? Precisa alguém ali que tenha meia horinha por dia? Coloquem isso claramente ali. Façam uma tabela do 5W2H com essas sugestões, alguma coisa assim, ou lá no final, nas considerações finais. Tá? Mas é isto. Ô, professor, diga. Só concluir assim, ó. Eu já trabalhei ali no mercado. O que acontece ali é assim, ó. Chegam os vendedores ali para ela. Só ela tem os vendedores, tá? Só ela compra. Açougue, ela até ouve um pouquinho os açougueiros. Mas no restante só ela compra. Ela vai dando volta no estoque dela com o vendedor. Ela vai ali, a arroz na moral só tem mais 2 pacotes. Ela vai lá, me manda mais 5. É assim que ela vende, entendeu? Uhum. É por isso que seria ruim. Não existem registro, no caso. Exatamente. Não tem assim, eu tenho que ter 10 sacos. Quando não baixar os 10, eu já compro, já me aparece. Ela vai vendo ali. Se não tivesse que ter nota fiscal, nem isso ela faria. Mas, pois é, tu vê, isso entendeu? aí, vocês concordam comigo que quando tem um sistema, no início para implantar um sistema, tá, isso pode ser mais complicado, mais demorado, mas depois que tu tem um sistema, isso te economiza muito tempo. Mas porque o sistema... No mínimo 50% mais de tempo tu vai ter e no mínimo um retorno de 20%, entendeu? Juarez, eu disse, eu tô chutando, tá, professor? Mas é questão de lógica. Isso, Juarez. Então é isso que vocês têm que colocar, entendeu? Isso que vocês têm que colocar. Explicar para ela que a implantação de um sistema, no início pode gerar um pouco mais de trabalho para cadastrar, para fazer isso, mas depois disso, ela vai ganhar muito tempo. Porque o sistema vai indicar, olha, está na hora de comprar isso, a tua média de vendas foi isso, tu tem que comprar tal quantidade e tal. Ela não precisa estar perdendo esse tempo cotidianamente. É isso. Esse é o argumento. Roda o MRP e vai embora, entendeu? Esse é o troço, ele vai te dizer o que vai precisar. Professor, só concluindo aqui. Mas isso entra, Jandler e Juarez, isso entra no 5W2H. Bota ali. Reativar, implementar definitivamente o sistema Conquiste, enfim, né, como vai chamar lá a empresa, vai botar um funcionário, por quê? Porque isso vai gerar uma economia de tempo e tal, não sei o quê. É isso, tem que aparecer ali. Entendeu? Só para o senhor ficar ciente, teve casos ali que eu já vi também, que eu fiquei sabendo também, agora por último, na verdade, quando eu trabalhava, não lembro de ter acontecido, do próprio vendedor embutir venda nela. Embutir venda. Ela comprar, ela pedir 10 e chegar a 20. E ela nunca ficou sabendo, ela ficou sabendo porque... Aí o cara tá usando a inteligência empresarial, entendeu? Ele sabe que saindo esse cara aqui de 10, sai 2 toda vez, entendeu? Daí não, leva esses daqui junto. Isso na verdade não é inteligência empresarial, mas ela está se submetendo a isto, a esse golpe, na verdade. O que eu digo, o cara tem no sistema dele lá. Ele tem no sistema dele, sabendo que sai 10 desse e 2 desses aqui sai sempre junto com esse cara. Então, ele tem isso, ela não tem. Só para concluir, professor, e o fato dela ser assim também é que ela já é aposentada. Ela já tá, eu já não sei nem como é que ela não vendeu o mercado, porque ela já tá faz uns 3 anos, pelo menos. E ela não tem descendentes ali, sei lá, alguém da família que vai assumir. Eu acho que ela não vê firmeza em ninguém ali, né, Jandler? Não, exatamente. Ela tem apenas uma filha que já comprou uma farmácia para ela.
Ela comprou a farmácia para a filha dela porque a filha dela queria. Sim. Ela comprou a farmácia. Então, o fato, eu não tô, o Juarez ficou meio bravo, mas é porque eu conheço ela, porque eu sei que ela é assim, entendeu? Ela já quer, ela não quer mais. Sim. Por isso que, exatamente isso que o Juarez falou, ela dá os fatos ali porque é para nos ajudar, ela não é uma coisa que ela tá se interessando. Eu não sei nem como é que ela já não vendeu, porque para mim ela já tinha até vendido. Ela só não vendeu ainda porque ela tá levando, empurrando. Eu vou te ser bem Mas- sincero, Jandê, eu acho que ninguém tem bala na agulha ali pra comprar o lugar e na localização que é o troço, entendeu? Exatamente, nas condições que ela vai deixar. Entendeu, Tá. professor? Pessoal, entenderam? Não, Aqui a gente vai precisamos dar uma compreender. olhada. Isabel tá num silêncio aí. Nicolas tá num silêncio. Me digam algo. O que vocês pensam? Falem comigo. Vocês olharam, Isabel, Nicolas, olharam o parecer que eu fiz? O que vocês podem... como é que vocês estão percebendo isso e o que pode ser feito nestas 2 semanas? Estou falando muito com o Juarez e Jandler, a Janice falou alguma coisinha agora, mas quero ouvir todos, é um trabalho em grupo. Não estamos te ouvindo, Isabel. Tu tá sem áudio? Tá fechado o teu microfone. Abriu, mas não tem áudio. Nicolas, o que tu tens para nos dizer, Nicolas? É um trabalho em grupo, insisto. Porque temos o que fazer, mas é grupo. Tá, assim, ó, ok. Perderam perderam um colega que desistiu, que é o Luiz Felipe, enfim, né? Mas vocês são entre 5, né? Vocês são entre 5, e por favor, nessa semana aí, agora vocês têm que dividir funções, eu quero acompanhar, nós temos esse compromisso, como eu disse, de entregar o melhor possível aí o relatório, mesmo que tenhamos tido essas dificuldades, e é um trabalho em grupo, tá? Vamos lá, se organizem, contem comigo, me chamem, vocês têm o contato, acho que vocês têm o contato, meu contato, tem, Jandra? Tem, né? Dividam, se organizem, dividam, e vamos dar uma melhorada. Não é um monstro de um trabalho que vocês têm pela frente, não é mesmo. Tá? Vocês têm ele, o esqueleto, agora tem que trazer um pouco de referencial, não é muita coisa, mas trazer alguma coisinha de referencial. Pega 2 do grupo e diz, olha, vocês cuidem do referencial. Tá? Traz um referencial sobre gestão de estoque, sobre gestão participativa e sobre comércio eletrônico. Alguns parágrafos, entende? Alguns parágrafos de livros, de artigos científicos sobre comércio eletrônico, e-commerce, sobre gestão de estoque, sobre gestão participativa. Professor, pronto. Uma pergunta assim, ó, a gente não tem história desse mercado aí. Para ela ali, o mercado, o único problema que deu e a única coisa que existiu, na verdade, foi o início e a alteração de lucro para real para lucro presumido. Jandler, me desculpa, vou tocar no teu, mas tu trabalhou um pouquinho, tu poderia ficar responsável por escrever um pouquinho mais da história de lá. Tu trabalhou um pouco, tu sabe um pouco mais, pelo menos, das rotinas, de como as coisas aconteceram, como é que surgiu e tal. Tenta montar uma introdução um pouquinho melhor, não precisa ser, né, um livro do mercado. Longe disso. Professor, Mas tenta escrever um pouquinho mais ali.
Fala. Quando eu trabalhei lá, eu era açougueiro, padeiro, estoquista, caixa, sacolinha. Mas então tu sabe muito de lá, tu andou por tudo. Pode Mas, contar um pouco, né? tá, não. Então vamos só concluir aqui, professor. Aquela parte final ali que tem os dados financeiros, a gente não precisa mexer. Não precisa. Não precisa, mas assim, ó, eu diria que vocês coloquem assim, ó, bom, eu acho que é importante colocar assim, ó, isso é uma simulação pela dificuldade que se teve de conseguir todos os dados. Então não são precisos esses resultados. Isso é uma estimativa. A gente percebe que num médio prazo, né, se a empresa concordar, ela vai investir nesse segmento e tal do e-commerce, mas é algo, né, de médio prazo. Pronto. Finalizou aquilo ali. Ficou aquela sugestão. Falem um pouco do controle de estoque e falem dessa gestão participativa. Entendeu? Perfeito. Essa ideia de que vai estar gravado, vocês podem retomar aqui, mas eu falei e vocês entenderam. Essa coisa de ela instituir uma prática cotidiana ou semanal, de discutir um pouquinho mais com seus colaboradores, de dar espaço para eles se manifestarem, porque certamente eles têm ideias, eles podem melhorar e tal, vão se sentir valorizados, prestigiados e tal. Eu acho que isso poderia. E aí, junto com esta outra do e-commerce, façam também um destaque ali de que é importante ela ter mais presença, assim, na divulgação e tal, né, divulgar mais o mercado, e deu. Depois disso, um fechamento, tem que ter referencial teórico, tem que ter as referências bibliográficas lá no fim. Tá? Tu sabe como que ela fideliza os funcionários dela? Eles vão ali, trabalham 1 ano, pedem para ela fazer um acordo, continuam trabalhando, ficam no seguro, 6 meses depois voltam a trabalhar. É, só a mãe dos gêmeos, que é a mãe dos meus filhos, que é caixa ali, já deve ter feito isso pelo menos umas 2 vezes. Aí é complicado, né? Aí é complicado. É assim que ela ganha funcionário. Os caras vão ali, pedem para sair mais cedo, ela vai ali e deixa. Os caras vão ali, pedem isso, ela deixa. Ela não tem problemas com reclamatórias trabalhistas, às vezes? Hein? Não por causa disso, porque ela sempre... Dá um jeito. Ela faz o favor do funcionário, mas que beneficia ela também. Sim. Não, ela até tem, mas não, assim, não muito graves, eu acredito. Pois é. E com relação a essa parte da confiança, ela tinha um rapaz, que é o Bruno, ele fazia todo o lançamento de notas dela, e da parte de pagamentos, de contas a pagar e receber, e o cara simplesmente botou, sei lá quantos milhões dela no bolso, e por isso que ela nunca mais fez isso. Tá. O cara trabalhou ali 5 anos, já tinha carro, moto do ano, 3, 4 casas. Aí foram descobrir, por isso que ela tá assim. E ela não quer mais. Sim. Ela não quer mais botar alguém. Ela vai ali, ela vai fazendo porque ela tá empurrando com a barriga. Ela vai fazendo o que ela sabe. Mas ela não quer me propor a contratar uma outra pessoa, treinar essa pessoa, porque ela não quer mais ficar com o mercado. Ela já deixa isso claro. E para te ver como é tão claro que o Juarez conversou uma tarde com ela e viu. Sim. E aí, por isso que eu lhe digo, esses números, ela é isso aí que a gente comentou. Ela vai dizendo, eu sei que é tanto, mas não é alguma coisa que ela queira melhorar. Por enquanto, para ela tá bom. Não, ela é uma pessoa aberta, fechada, né, melhor. Fechada para sugestões, né? Ela acha que é isso aí, ela faz ela não conhece, ela tem experiência, está ganhando o dinheiro dela, não precisa... Isso, exatamente. Mas vamos fazer a nossa parte, vamos entregar aí com essas observações, com inclusive uma crítica, sim, uma crítica bem feita, bem escrita, mas uma crítica ao modelo de gestão dela, que ela precisa, sim, considerar que ela não é a dona da razão e sabe tudo de tudo, que as pessoas podem, sim, trazer ideias, sugestões. Acho que isso é importante constar ali no final.
Escrever legal, tal. Me mandem depois, se tiver que fazer algum ajuste de redação, eu ajudo ali também. Mas acho importante a gente melhorar isso. E assim, ó, vou pedir para vocês, todo mundo, pegar junto. Vamos dividir tarefas. Não vamos deixar nas costas de um ou dois aí. Todo mundo pegar junto, fazer e tal. Porque é um trabalho em grupo, é um trabalho em equipe, ok? Professor. E esse fato que eu comentei desse rapaz aí, eu sei porque ela é Dina dos Gêmeos, do Murilo, porque senão ela não comentou com ninguém, eu acho que os funcionários dela mais novos nem sabem. E o cara não tomou nem justa causa, ela demitiu o cara pra não sujar ele. Tipo, ela tomou um baita prejuízo e tipo, cagou pra ela. Ela, tá, deu, resolvemos, deu. Vai embora, tchau. Sim. Pelo que eu sei da Rádio Corredor, é que nem justa causa o guri não tomou. Tá, que loucura. E aquilo, os funcionários dela são assim, elas vão ali, querem um acordo, ela vai lá e faz. Tem funcionário ali, a própria mãe de Gêmeos, como ele disse, acho que já tá ali há 5 anos. Sim. Só nisso. Sim. Os padeiros, os açougueiros dela, também é a mesma coisa. Entendeu? Bom, mas vamos fazer a nossa parte, certo? Certo? Tá bom. É isto. Tá bem, Juarez? Não tem falta de empatia, não, mas tem compromisso com o melhor relatório possível. Compromisso com o melhor relatório possível. E o relatório... Eu entendi que o relatório não está ainda na... Não está. Mas como eu havia dado esse toque para o grupo, mas eu fiquei... não, ele está falando demais. Então eu deixo também evidenciar as coisas. Não, mas eu sei da dificuldade. Porque assim porque vocês estão falando do semestre todo. O senhor entende, professor? Então, daí tem que evidenciar a coisa. Não. Vocês estão falando isso, Juarez, ao longo do semestre, mas isso não justifica. Não, com certeza não. Nós vamos entregar qualquer coisa. Nós vamos fazer a nossa parte, nós vamos fazer bem feito. Tá bom. Então, é isso, sim. Temos que fazer um relatório. Temos que fazer um bom relatório. É o nome de vocês que vai estar ali. Sim. Vamos fazer um bom relatório. Show. Tá bem? Vamos falando. Qualquer coisa me acionem aí ao longo da semana. Para quando nós enviamos de novo, professor? Temos essa semana, né? Conseguem até quinta? Não, mas claro, a gente manda. Mas aí tem que mandar por o senhor vai abrir um novo... Sim. Eu não vou fechar as notas ainda, mas eu preciso fechar a disciplina na quinta que vem. Então, o quanto antes vocês me mandarem o relatório e a gente ir trabalhando, para a gente poder finalizar logo ali, daí eu ajusto as notas de vocês e tal, e tudo resolvido. Quanto antes. Corremos contra o tempo, quanto antes, no máximo quinta-feira. Tá? Show. Beleza. Manuel e Nicolas. Não, Nicolas não. Nicolas desculpa. O Manuel e o Vinícius, né? Deixa eu ver aqui. Manuel e Vinícius, isso, do outro grupo. Tudo bom? E aí, Manuel? Bom, tu pegou mais ou menos aqui o que eu estava conversando com o grupo 9, e assim, 2 grupos que ficaram com o relatório, assim, que está aquém, né? Ficou abaixo daquilo que a gente precisa para entregar para as empresas. E foi o 9 e o 10. Os outros todos têm melhorias também, mas rapidamente eu falei com eles, expliquei, porque está ali o arquivo, todos os arquivos postados eu coloquei de volta ali, com observações. E o de vocês também, eu coloquei com observações. Deixa eu abrir agora o de vocês. E esses 2, por isso que eu queria falar um pouquinho mais, esses 2 relatórios, eles ficaram... O de vocês ficou o quê? Ele ficou recortado, Manuel. Tu botou o referencial teórico separado do texto da sugestão. Isso tem que ser um texto corrido. Eu não sei se tu já abriu ele aí, está vendo as minhas observações. Sim, eu estou vendo.
né? Então tem que dar um formato melhor. Ele não está com um formato de um relatório, como eu disse, assim, um relatório profissional que nós vamos entregar e tal. Tem ideias, né, interessantes, mas ele não está no formato adequado. Então, não entendi essa parte. precisamos... Não entendi essa parte de estar correta a distribuição dos fatores na matriz SWOT. Vamos lá desde o início, rapidamente, pode ser? Tá bom. Vamos. Então, faça uma capa padrão. Para aí. Faça uma capa padrão e ao invés... Deixa eu compartilhar isso. Eu vou fazer a apresentação aqui. Vinícius, tá ouvindo, Vinícius? Vinícius, está por aí? Tá, apareceu aí, né, Manuel? Certo. Vinícius, por favor, dê sinal de vida. Ele mandou no chat que tá sem microfone? Abre o microfone se puder aí, Vinícius. Então vamos lá, olha só. E Manuel, não sei o que aconteceu com os outros dois aí do grupo, né? Matheus e Leandro. Tá complicado. Não, mas basicamente... olha, como eu falei com o grupo anterior, que tu ouviu agora no final, é um trabalho em equipe, é um trabalho em grupo, todo mundo tem que participar. Se alguém nessa reta final não se envolver, bom, eu não vou mexer na nota. Eu vou mexer na nota, vou ajustar, vou aprovar, porque vocês estão aqui e tal. Agora, se não apareceu e se não colaborou, vai reprovar, sinto muito. Então, né, tá dado o recado. Vamos lá. Façam uma capa padrão. Ao invés dessas informações iniciais, escrevam aí uma capa padrão, tá? Capa padrão, tu diz trabalho, Ubra, aquela coisa planejamento, toda. Planejamento Ubra, planejamento de negócios, relatório final, empresa tal, Canoas, 2021, ponto. Tá, uma capa. Né? Pode botar o nome dos componentes ali e tal. Aí depois faz uma breve introdução, quando diz aqui uma introdução, falando disto. Esse, né, é um relatório final da disciplina de planejamento de negócio, que se propõe, um parágrafozinho assim, que se propõe a fazer análise, diagnóstico e apresentar uma proposta de melhoria para empresas, né, para diversas empresas. A empresa será deste grupo, né, analisada é a empresa tal, etc. Esse relatório está organizado inicialmente a partir de um histórico da empresa, logo depois o diagnóstico, um levantamento de informações, uma matriz 5W2H e termina com um plano de melhorias. Ponto. Tá, fez a introdução, e aí, vamos lá, apresentação histórica. Aí que vem a história da empresa, tá? Então, fez a introdução, falando da disciplina, da atividade em grupo, dos propósitos, metodologia e tal. Verifiquem todas as observações ao longo do trabalho, ele já deve ser reorganizado, a nota fica lá, tá. Aí, este histórico ficou muito sintético, superficial. Ampliem esta história desde 2017. Isso eu falei para vários grupos que deixaram assim muito... Conta um pouquinho mais, contextualiza um pouquinho mais, Manuel. Não precisa ir longe também, mas ficou, né, 6 linhas ali, 5 linhas, 6 linhas. Podemos conversar um pouquinho mais sobre essa empresa e tal. Então ampliar um pouquinho isso ali. Aí o diagnóstico deve ser ampliado também, trazendo as questões que foram levantadas na entrevista. E deve ter seguido as perguntas do roteiro de entrevista padrão, combinado em aula. Então, nós tínhamos aquele roteiro de entrevista, né? Eu estou sugerindo, tu vê, tu já está no plano de ação aqui em seguida, ó. Tu tem diagnóstico, tu tem, assim, uns tópicos. Desenvolve um texto, com base na entrevista, com base nas informações, escreve um pouco mais. Desenvolve um texto, tá? Nesse diagnóstico. E aí, do diagnóstico, vai para a matriz SWOT. Certo, Entendi. Manuel e Vinícius? Depois do diagnóstico, é a matriz SWOT. Porque a SWOT é leitura de cenário ainda.
A SWOT ainda é uma espécie de diagnóstico, só que é uma organização das ideias. Aí, então, tá, a partir dessa conversa, desse levantamento de dados e tal, eu agora já sei quais são as fraquezas da empresa, eu já sei quais são as forças, eu sei das oportunidades, ameaças. A SWOT é a sequência do diagnóstico. E o plano de ação é a última coisa. Então, a partir da discussão, da entrevista, do diagnóstico, tudo que ouvimos, do levantamento de informações, da organização dessas informações na matriz SWOT, olhando tudo isso agora, bom, a gente pode dar algumas sugestões. Então, vamos para as sugestões. Aí é que vem o plano de ação. Então, ali é uma questão de reorganização, jogando essa... O que eu fiz aqui? Jogando essa parte aqui, por exemplo, ó, porque tu dividiu, né? Tu botou plano de ação, o porquê, como. Tu fez aqui o círculo dourado, né? O que, porquê, como. E aí botou o teórico separado aqui. Tem que ficar tudo num texto só. E esse, o que, porquê, como, deixa para botar aqui, ó. Nisto aqui. Que tá aqui, na verdade, né? Tu já tá aqui, ó. O kit, o clube, a maratona, o site e a venda de produtos. Tá. Aqui tu fez uma síntese. Acho que depois do quadro síntese do 5W2H, tu pode escrever um texto. Vamos ver assim se não é o que eu estou escrevendo aqui. Ó. Antes da matriz SWOT foram destacadas 2 ações. E é o que está lá em cima, né? Está como no formato círculo dourado. O que, por que, como. Website e clube de sócios. Agora, no 5W2H, elas retornam. Estão aqui de novo. Acompanhadas de outras 3. Deixar todas somente aqui no plano de ação. Mas podem ampliar as justificativas aqui, trazendo ao longo das argumentações o referencial teórico. Atenção, o referencial teórico vai sendo utilizado, escrito, ao longo das argumentações, ou seja, no texto que fala da ação proposta. Não deve ser separado como feito acima, onde escreveram a ação e depois traz uma parte, um recorte de autor. O referencial ele vai sendo colocado no texto, reforçando a argumentação, validando. Então, Manuel Vinícius, aí a sugestão, 5W2H, aqui é um resumo, a tabela é bem sintética, mas depois, ou antes, como preferirem, tá? Mas junto da tabela, pode ser antes ou depois, mas colado nela, um detalhamento um pouquinho maior, onde inclusive pode trazer o referencial teórico, que é, na verdade, esta parte aqui de cima. Que é, na verdade, isso aqui. Então, quando tu estiver ali sugerindo, por exemplo, o website, que está lá no 5W2H, né, tu vai colocar uma empresa nos dias de hoje, jamais pode se dar ao luxo de não ter um site funcional, ponto. Segundo dias, é necessário que sejam adotados, não sei o que, tu entende? É um texto só. Um texto só. Jogando com o referencial teórico e a opinião de vocês. Tá? Isso tem que ser ali junto. E, então, estas partes aqui, ó... Então não existe um referencial teórico, de certa forma. A gente dá o embasamento teórico no nosso próprio texto. O embasamento teórico, o referencial teórico, ele vai estar atravessado na construção de vocês. Tá. Não é todos os professores que pedem assim. Mas eu vou mudar. É que assim, ó, se a gente estivesse falando de um trabalho de conclusão de curso ou de um artigo, aí tu tem separado as coisas. Tu tem um capítulo inteiro de referencial teórico, e não é nem assim como vocês apresentaram, que vocês botaram sugestão, referencial, sugestão, referencial. Não. Aí é um capítulo inteiro de referencial teórico e depois um capítulo inteiro de análise, né, tal, com o olhar de vocês. Mas no nosso caso não vai ser a estrutura de um TCC, é um relatório. E esse relatório de proposição, relatório profissional de proposição, ele vai trazendo ao longo das ideias que vão surgindo, atravessa algumas citações. Tu traz ali algumas citações. Fulano de tal já diz, né? O Dias, 2003, já diz, olha, estratégia de diferenciação é importante. O Ferrell, 2000, diz que tá. Então, quando tu estiver falando alguma coisa ali, tu joga o Ferrell ali no meio, e assim por diante. Mas no meio das tuas argumentações. E as tuas argumentações, tu não precisa
falar separadamente assim, ó, por quê, como, quando. Faz um texto corrido, porque essa separação do como, o que, por quê, quando e tal, já está feita na tabela, bem sintetizado ali. A tabela está pronta. Agora vamos fazer um texto sobre eles. Tu pode dividir os 5 tópicos que estão lá na tabela em 5 subtítulos agora de um texto. Entendeu? Tu tem aqui a tabela, apresentou a tabela, terminou a tabela, né? Justificando o plano de ação. Pode ser o subtítulo aqui. Tá? Justificando o plano de ação. Primeiro, kit de corrida na natureza sem sair de casa. Que a gente, na verdade, a gente aprofundou mais naquelas 2 propostas que praticamente são as que ele aceitou, né? Sim. Mas essas outras aqui não estão descartadas, né? Não, elas estão aí no plano de ação, já dá para ter uma boa ideia do que fazer e como, tá aí no 5W2H, né? Só que a gente não aprofundou tanto nelas, porque não tem porquê, né? Pô, ele não vai fazer agora, tão cedo. Sim, mas se tu puder escrever um pouquinho sobre elas, tá? Se puder. Ou, pelo menos, as outras 2, mas deixa junto aqui, não deixa lá em cima, deixa junto. Logo abaixo, então. E agora vamos ver a matriz. Rever a matriz SWOT. Não está correta a distribuição dos fatores, e mais importante, a matriz SWOT antecede o plano de ação, pois ela tem caráter de diagnóstico, portanto é dela que surgem as possibilidades, oportunidades. Tá. Então, a questão da matriz SWOT vir antes aqui, ok, né? Ok. Tá. Só que, então, vamos esclarecer o que tem de problema aqui. Ó. Por exemplo, força, competidores apaixonados pelo esporte. E eu vejo isso, Manuel Vinícius, como uma oportunidade. E não uma força deles, porque isso não é uma força dele, né? Isso é uma característica do mercado, né? E é uma oportunidade interessante. Olha, quem corre, quem faz esse tipo de coisa é meio apaixonado, é meio aficionado, é um cara que... Então, isso é uma oportunidade interessante. É um público pequeno, é um nicho, mas os caras são muito... Isso é oportunidade. Tem certeza, porque eu vejo da seguinte maneira, é uma coisa que ele já tem, entendeu? O público dele já é assim. E ele pode usar isso agora. E use em alguns fatores ele já usa isso. Força, se é força, para tu deixar em força, aí é outra coisa. Aí o público dele é fiel. É apaixonado e fiel pela empresa. Aí é força dele. Mas é mais ou menos isso que, na verdade, né? Se é isso que tu quer dizer, aí tá. Porque competidores apaixonados pelo esporte pode nem ser público dele, nem conhecer a empresa dele. Só mudar a palavra competidores, então. Mas mas isso pode ser uma oportunidade também. Entendi. Porque se isso é uma característica de todo mundo que pratica esse esporte, até aqueles que nem conhecem ele, então isso é uma oportunidade. Pô, os caras, olha, e esses caras, quando a gente consegue atingir e mostrar que a nossa empresa agora, né, faz esses eventos, vai fazer a maratona, vai fazer não sei mais o que, tem isso e aquilo, esses caras é um público que pode aumentar. Aí é a oportunidade. Vendas interestaduais, ele já tem? Sim. Se já tem, e está indo bem, e isso é um diferencial, é força. Mas se isso é uma perspectiva ou uma possibilidade, aí é oportunidade. Natureza. Natureza, isso é uma característica, né, do mercado e tal, mas o que é a natureza? Por que natureza é força dele? Força é ele, a empresa dele. O que ele é bom? O que ele é bom? O esporte em si é corrida na natureza. Então, uma força dele seria porque as pessoas correm na natureza, no caso. Não. Isso não é força dele. Isso é uma oportunidade. Tem pessoas que adoram correr na natureza. Não sei, estou supondo aqui. Se tem pessoas que adoram correr na natureza, isso é uma oportunidade para ele, atingir essa parcela de pessoas que prestigiam, que valorizam, que gostam. Mas não é uma força dele. Né? Força dele é o que ele tem já na empresa, né? Que é diferencial, que é diferente, que é melhor que os outros, entende?
pode ser realizado em família. Isso é uma característica também, mas não é, isso não tem nada a ver com ele. Agora, ele ter atividades diferenciadas que são realizadas em família, bom, daí está certo. Se é nesse sentido, né, oferece programas para a família, e nenhuma outra empresa oferece isso. Oferece programas para ser realizado em família. Se ele tem isso... Na verdade, as forças dele são iguais, praticamente, às forças do esporte, entendeu? Porque as empresas não variam muito entre si, só basicamente onde as pessoas correm. Então, eu coloquei praticamente as forças do esporte. Mas não são forças dele. Ali, forças é força dele. Força dele. Qualquer que, na verdade, o que ele faz, na verdade, é traçar a trilha, botar uma pequena infraestrutura, de repente umas cadeiras, umas coisinhas assim, coisa que todas as outras empresas fazem, e deu, entendeu? Na verdade, a única força dele que eu identifiquei como força mesmo seria a parte dele ser registrado lá, né? Mas isso aí seria a única coisa. Se isso é um diferencial, é uma força. Se isso é importante, isso é uma força. Se isso é importante para ele, mas eu acho que para os clientes não, porque ele reclama que... Então não é força. Pois é. Vamos pensar um pouco mais, vamos tentar achar aqui as forças dele, a experiência dele é um diferencial, a vivência dele, a experiência dele, o que poderia ser visto nele assim como, olha só, isso é uma coisa boa nessa empresa, vai atrair gente por causa disso, por esta característica, por esta situação, por esta... O esporte ser muito, como tu mesmo disse, muito nichado, e o público ser um público de razoável poder aquisitivo, o público dele ser fiel, isso é coisa dele. Isso é força dele. Se é, né? Um esporte... uma empresa que tem pouca concorrência, ele é quase único no mercado, isso é força. Se ele não tem muita concorrência, deixa eu ver... Eu estou vendo aqui, professor, que o meu colega, quando fez o trabalho, o final, né, ele misturou algumas coisas entre oportunidade e ameaça. Realmente ele misturou ali a questão de... Bota um pouquinho mais para cima. Ali, patrocínio de empresas do ramo, tá? Ele já tem isso, pode conquistar mais, então acho que pode ser força e oportunidade, né? Se ele já tem patrocínio, tá? Isso já é uma força dele. Mas ele pode conquistar mais, então também é uma oportunidade. E possibilidade de aumentar os patrocínios é uma oportunidade. Isso aí, perfeito. Essa é a ideia. Olha ali, ó, lista, o que quer dizer lista quente de compradores? Aonde? Tem qual força? Oportunidades. É porque é a mesma do público apaixonado pelo esporte, na verdade. As pessoas, ele tem um cadastro de quem compete sempre, e essas pessoas são potenciais compradores de qualquer coisa que ele oferecer, entendeu? Então, tu vê, isso não é oportunidade. Isso é ponto forte dele. Isso é força. Ele tem o cadastro. Ele tem um cadastro de gente que é potencial comprador. Ele tem uma lista de clientes, já que são parceiros, que são clientes, seja, não sei como é que nós vamos chamar eles, mas, né, sócios, ou que vão fazer parte do clube de sócios e tal. Essa lista de compradores, ele tem, é dele. Então é ponto forte. Isso é eu pensei que força estava relacionada ao consumidor, né? Não, é dele. O que ele é forte? O que ele é forte? Diferencial dele, isso seria Forças é diferencial dele. Isso aí, falou a palavra certa. As forças são os diferenciais competitivos dele. E as fraquezas é o que ele perde para os outros, ou o que ele deveria ser melhor e não é. E que, de repente, tem alguém no mercado que faz melhor que ele. Aí ele é fraco. É sempre comparando ele com o mercado. É o diferencial dele. Então, se ele tem um cadastro bom de compradores, de clientes e tal, isso é ponto forte.
Nunca Mas isso investi- também seria uma oportunidade. O fato dele não usar isso hoje e poder usar a qualquer momento também é uma oportunidade, no caso. Não é oportunidade. É a força dele. Ele tem um cadastro. Só que essa força não está sendo utilizada. E aí, no plano de ação, tu vai dizer para ele, olha, tu tem uma força, tu tem um aspecto que é muito bom para ti, só que tu não está usando. Então, no plano de ação, eu vou dizer, tu tem aquele cadastro, tu tem os compradores, eles são entusiastas, são entusiasmados, são isso. Isso não é uma oportunidade? Faz uso disso. Não, isso é uma ação. Isso é uma ação. Não, sim, eu entendo que é uma força, mas também não é uma oportunidade pelo fato que, olha aqui, ó, tu tem a oportunidade de usar isso aqui e conseguir mais cliente a partir dessa lista, entendeu? Não, o que tu acabou de dizer? Tu tem uma oportunidade de usar isso aqui para conseguir mais clientes. O que tu está fazendo? Está dizendo que isso é uma ação. Ação. Uhum. A oportunidade seria assim, ó. Existe no mercado muitos compradores, muitas pessoas que são apaixonadas pelo esporte, que comprovadamente seriam potenciais clientes, potenciais compradores. Existe no mercado, mas ele não tem nem ideia disso. Isso é uma oportunidade de chegar neles. Aí a tua ação, a ação que tu ia sugerir é: faz uma pesquisa, faz um e-mail, faz um contato com a Associação dos Corredores, não sei, busca. A ação é captar estes caras e te apresentar para eles. Porque tem uma oportunidade, essas pessoas estão aí. Agora, ele já tendo essas pessoas, bom, então ele tem um ponto forte, só não está sabendo usar. Só está perdendo a chance de usar. Entendi. Então, quando fizer uma matriz SWOT, na parte de oportunidades, eu não posso colocar nada relacionado com algo que ele já tenha. Então, não, é isso? É o mercado, isso aí. Aí, se eu colocar algo relacionado com alguma coisa que ele tenha, não é mais uma oportunidade, sim uma ação, é isso? É uma força, e se ele não está fazendo uso dessa força, vai dar origem a uma ação. Entendi. Não, bom saber disso, eu não sabia. Agora ali, ó, a primeira, para atletismo, isso é oportunidade, né? Se eu estou entendendo, exceto que ele já tem alguma coisa para os para-atletas. Ele faz alguma coisa? Ele pode fazer eventos para atletas, entendeu? Pode fazer, né? Perfeito. Isso é uma oportunidade. É um público que existe, né? Que tem cada vez mais um olhar atento, a sociedade cada vez mais tenta promover oportunidades, né? Para as pessoas com algum tipo de necessidade especial ou com algum tipo de deficiência e tal. Então, para atletismo, desenvolver alguma coisa em termos de para-atletismo é uma oportunidade. É uma oportunidade. É isso aí. Provas federadas. Se existem provas federadas, né, ou existe a possibilidade de cada vez mais ter mais provas federadas, é uma oportunidade. Agora, aprovar mais provas federadas, bom, aí é uma ação que tu está sugerindo. Agora, será que ele consegue aprovar mais provas federadas? Não. Eu acho que a oportunidade é a ampliação, né, o crescimento do número de provas federadas. Isso é uma oportunidade. E aí ele tem que estar atento, ele tem que estar... Aí a ação em cima disso vai acompanhando editais, vai acompanhando os movimentos aí e tal, né, quando se publica esse tipo de prova e tal. Entendi. Então, é isto, mas é no sentido de reorganização dos... Alguns estão nos quadrantes errados. Ameaça, concorrente desleal que copia preço, isso é uma ameaça. Aparecerem concorrentes desleais, isso realmente é uma ameaça. Serem removidos do campeonato estadual, não sei por que eles seriam removidos, mas existe essa possibilidade, é uma ameaça. A pandemia, sim, é uma ameaça, né? E entrada de novos concorrentes, sim, isso, as ameaças aqui, fechou. Fraquezas, provas extremamente difíceis e demoradas, isso é uma característica, né? Mas não é uma fraqueza dele, né? Isso é uma característica, tá? Okay. Isso não limita, eu entendo como uma fraqueza, porque isso pode limitar o público, né? Bom, mas aí, se isso pode limitar o público, isso pode ser uma ameaça, né? Provas extremamente difíceis e demoradas que, eventualmente, afastarão o público. É uma ameaça.
Mas não é, Não, fraqueza eu digo, ele. limita Fraqueza de ele. crescer, na verdade, não é que vai afastar o que já tem. Ok, mas é ameaça. A possibilidade de limitar o crescimento, porque isso é uma possibilidade, de limitar o crescimento é uma ameaça. Entendo. Ele não é fraco por ter provas extremamente difíceis e demoradas. Não, isso é uma modalidade que ele pode, olhando como uma ameaça de perder pessoas porque está muito difícil, bom, então eu vou... Né? Mas não é que ele seja fraco. É uma característica, uma situação em que ele vai julgar se vale a pena ter isso ou não. Porque daqui a pouco a prova extremamente difícil e demorada pode se tornar, quem sabe, até uma ação importante, uma ação interessante, que vai chamar atenção por alguma razão, não sei. Né? Mas não é uma fraqueza. A empresa não gera lucro com os eventos. Então, baixa a lucratividade com os eventos, acho que sim, aí é um ponto fraco dele. Ele depende de sites de inscrição que cobram taxas. Isso é realmente uma debilidade dele, porque ele não tem, né, capacidade de fazer, de gerenciar tudo, de fazer as cobranças e tal. Então, ele é fraco nisso. Daqui a pouco surge uma empresa que consegue fazer toda essa gestão, bom, os caras estão na frente. Fatores climáticos não é fraqueza dele, ele não manda no clima. Né? Não é uma fraqueza ele depender disso? Não, isso é uma ameaça. Fatores climáticos é uma ameaça. Externo. Essa é a questão. Oportunidade é ameaça, Manuel? É o externo. Fator climático é ele ou é externo? É externo. Ele depende disso? Ah, depende. Bom, então ações precisam ser pensadas, né? Tem que ter sempre uma alternativa, um plano B, um plano C para problemas de clima e tal, porque uma ameaça concreta é os fatores climáticos. Toda vez que eu for marcar uma prova, eu tenho que ter com antecedência uma previsão do tempo, tenho que cuidar muito disso, tem que ter o plano B, o plano C e tal. Mas não é fraqueza dele. O clima é o clima. Né? A capacidade, por exemplo, a capacidade de se adaptar a mudanças climáticas que interferem em eventos. Ele tem muita capacidade, flexibilidade, agilidade, rapidez para se adaptar e buscar alternativas para mudanças climáticas. Então, ele é forte nisso. Ou ele é incapaz de se adaptar. Quando dá problema de clima, é prejuízo, é reclamação, é isso e aquilo. Então, é ponto fraco. Então, o que ele faz diante desta circunstância é que vai mostrar se ele é muito bom, ou se ele é muito mal, ou se ele está na média. Se ele é incapaz de resolver problemas quando decorrentes de variações climáticas, ele é fraco. Se ele é muito bom em resolver problemas, ele é resiliente, ele é flexível, ele é rápido e tal, para resolver problemas quando tem problema climático, ele é forte. Então, o que ele faz hoje é adiar o evento, né? Eu não sei o quanto... Se essa resposta é uma resposta que não causa muito problema no público, não perde pessoas. Porque é impossível correr no morro cheio de lama, né? Se ele consegue resolver isso sem estresse, sem maiores problemas, ok. Então, isso é um ponto forte dele. Né? Consegue administrar as variáveis incontroláveis do clima. Muito bem. Ele não poder ser feito remotamente, impossível de ser feito remotamente, eu pintei só de amarelo, porque pode ser realmente uma fraqueza, mas eu só não entendi muito bem o que é que ele não pode fazer remotamente, o evento. Sim, os eventos. Ele pode fazer um evento que outro remoto, até que ele já fez, né? Só que a empresa dele não pode depender disso, ele não pode pegar gente de tudo quanto é lugar do país e fazer só evento remoto, porque senão não dá certo, as pessoas não ficam, né? Não fidelizam, não voltam, não funciona. Mas eu pintei de amarelo porque tá ali, ó, taxativo, né? Impossível de ser feito remotamente. Impossível não é, né? Porque tem e ele faz. Não, mas não é só remotamente, é impossível de ser feito exclusivamente remotamente. Ah, tá. Sim, tá. Então talvez esteja faltando só uma palavra. E o que é deslocamento do cliente? Isso eu não...
Porque ele tem clientes que tem que vir de longe, né? Então, por exemplo, clientes que vêm de Caxias ou do interior do estado para competir aqui e vice-versa. E qual é o isso, problema disso? eu acredito que isso é uma fraqueza, porque os clientes dele são obrigados a se deslocar grandes distâncias para poder comprar o produto dele, né? No caso, o serviço. Tá. Então, a fraqueza dele é a limitação geográfica. A limitação geográfica. Né? A limitação geográfica. Tá. Ok, mas enfim, esses pequenos ajustes na SWOT, pequenos não, bastante, né? Bastante. Tem que reorganizar ela. E não sei se ficou claro aqui nas forças, tu viu que muita coisa aqui não é força, né? Força é ele, tá? Força é dele. Então aqui vai mudar bastante. Tem que ver o que ele tem de força. Isso, por exemplo, que tu falou né, de capacidade de se ajustar às intempéries, às mudanças, às variáveis climáticas, pode ser colocado como uma das forças dele. Ele consegue resolver. Não tem problema de clima, isso não chega a prejudicar a empresa. Então, ele é bom nisso. Então, ele é forte. Eu não consigo identificar muita força agora que tu me falou isso, porque ele basicamente faz o esporte, porque tem poucas empresas fazendo, então ele não tem muito diferencial. A verdade é essa, né? Não tem por que ter tanto diferencial, sendo que é uma das poucas que fazem. Mas eu acho que o próprio fato de ele ser um dos poucos, se não o único, mas um dos poucos no mercado, isso é uma força. Isso é uma força. Sim, força vai ter 2, 3. Agora que tu me falou essas coisas. É isso aí. É isso aí. Ok. Os 3 sócios são corredores. São 3 sócios, né? São, mas basicamente é só ele que faz tudo. Sim. Pelo que eu entendi, né? Eles são atletas também, não? São, né? Ah, eu não lembro dessa informação. Sim. Não lembro mesmo. Bom, mas eles, né, a experiência devem deles ser, né? Não iam do nada. Esse é Rodrigo, não é? É. O Rodrigo entende muito da coisa, né? Ele tem muita experiência, não tem? Tem. Isso pode ser um diferencial. Né? Ele tem domínio, tem... Pelas conversas que eu lembro que tu relatava, assim, ele é um cara, assim, que conhece bastante do meio. O Vinícius tá falando que os 3 praticam. Os 3 praticam. Isso pode ser, né? Conhecem, né, o segmento que atuam, né, são praticantes e, por consequência, por exemplo, o network deles deve ser bom. Se eles praticam, se eles estão no meio, tu diz que eles têm aí essa lista de contatos, isso é força, o network deles deve ser bom, isso é uma força. Eles conhecem muita gente. Na verdade... Ou conhecem pessoas importantes e tal, que podem... né? É isso que eu quis dizer, na verdade, quando eu coloquei ali a questão do clientes apaixonados e tal, que na verdade a maioria dos clientes são meio que amigo dele, entendeu? Mas bota, né? Eu mudo, então, rede de relacionamento forte, intensa, né, e tal. A coisa dos patrocinadores também é uma força, né? Já possui bons contratos de patrocinadores, não sei se bons contratos, mas enfim, já tem alguns contratos de patrocínios e tal, isso é uma força. É isso aí. Entendi. Tá? E aí, a partir destas coisas que estão aqui, né, como força, como fraqueza, como oportunidade e ameaça, é que sai o plano de ação. Sai o plano de ação, Manuel Vinícius, olha só, se ele tem uma força, mas ele não sabe explorar a força, como a lista quente de compradores, pode sair uma ação disto. Utiliza melhor essa lista. Faz mailing, faz contatos, faz não sei o quê. Se ele tem outra força que está evidente, é uma força dele, mas ele não faz bom uso disso, sai ações. Se ele tem fraquezas que podem estar comprometendo o negócio, ou colocam em risco o negócio, tem que sair ação. Se tem oportunidade que ele não está aproveitando, vai sair ação.
Se tem uma ameaça que pode comprometer o negócio, vai sair uma ação. Então, as ações têm que fazer a ligação da SWOT com o plano de ação. O que aparece aqui agora no plano de ação tem que nascer da SWOT. Olha, kit corrida na natureza sem sair de casa. Por que surge essa ideia? Pandemia. Onde que tinha um problema aqui que dá origem àquela lá? Então, tu destaca pandemia, né? Tu destaca a pandemia, coloca ali, né? Ação número 1, a partir da ameaça tal, né? Kit de corrida, não sei o quê. Clube de sócios. Bom, clube de sócios pode sair desta que a gente falou agora do network, desta grande rede que ele tem, de pessoas aficionadas e tal. Aí tu destaca lá na matriz SWOT, bota em negrito, bota em amarelo, bota não sei, dá um destaque naquelas que vão dar origem a isso aqui. Então, dá network, não sei o que, é muito bom. Aí dá origem ao clube de sócios. Aí, Maratona 40, sei lá, né, possibilidade de fazer eventos, não sei o quê. Daí tu tem que achar alguma oportunidade, ou alguma fraqueza, ou alguma força, ou alguma ameaça que dá origem a essa ideia da Maratona 40, que dá origem ao site, que dá origem não sei o quê. Pode ser mais de uma. Por exemplo, pode ser a mesma para mais de uma ação. Por exemplo, a coisa dos aficionados, lá dos apaixonados, pode dar origem ao clube de sócios e pode dar origem à venda de produtos. Tá? Tá, mas eu preciso escrever na 5W2H isso? Não, tu faz assim, ó, antes de entrar o 5W2H e depois da SWOT, tu dá um destaque em negrito, ou pinta e tal, né? Os competidores apaixonados, o negócio da pandemia, e faz um parágrafo aqui. A partir da análise SWOT, se elegeu como pontos que dão, que oferecem possibilidade de alguma ação imediata, o problema da pandemia, a questão da rede de relacionamento que ele tem, a questão do não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, como destacado na matriz acima. E estes aspectos da matriz SWOT dão origem a 5 ações que podem ser implementadas imediatamente, conforme matriz abaixo. Pronto. Aí tu vem com a matriz. Entendi. Né? E aí tu vem com a matriz. Pode até nesse texto aqui dizer, por exemplo, né, o kit de corrida na natureza sem sair de casa por conta das características atuais, da pandemia, etc. É a primeira ação. A segunda ação, clube de sócios, surge a partir do destaque lá com relação aos competidores apaixonados pelo esporte, papapá. A ação número tal, tá. E todas essas ações, a partir do quadro abaixo, são detalhadas, né, no 5W2H. Ponto. Lá embaixo, relacionem as referências bibliográficas. Se antes das referências bibliográficas quiserem ainda fazer, para não terminar o relatório com a tabela fria, assim, a tabela, terminou a tabela. Bota aqui considerações finais, né? Isso é de praxe, né? Considerações finais. Ó. E aí escreve aqui um parágrafo ou 2, né? Foi importante destacar a receptividade do sócio Rodrigo, que nos atendeu muito bem, Faz um fechamento ali, dá um floreio ali, dá uma, né? E referências e ponto final. Tranquilo? Isso aqui, ó, isso aqui vai entrar. Eu acho que isso aqui não bota no meio, bota como anexo. Faz menção disto, né? Em algum ponto tu vai falar que vocês construíram isso aqui, que é lá é o clube dos sócios, né? Sim. Então, clube dos sócios, não sei se veja anexo 1. E tu tira isso aqui do meio do relatório e bota lá no fim. Depois das referências, lá, quebra a página e tal, anexo. E bota ali, clube dos sócios. Eu estou escrevendo aqui, mas não é a versão de vocês. Mas, enfim, está gravado. Aí bota o folder, o material que vocês produziram. Entendi. É isso aí. Tá, então é uma questão mais de organização mesmo.
É organizar a matriz e dar um caráter de relatório com esses detalhes, fazer uma capa, fazer uma consideração, fazer uma introdução, papapá. Não é muito tempo, não vai escrever um livro aqui, mas tem que reorganizar esse texto e tal. Vai dar um pouquinho de trabalho? Vai, mas tranquilamente, vocês são capazes disso. E a entrega para o Rodrigo, como é que funciona? Aí, assim, ó, vamos trabalhar no máximo, Manuel, no máximo. Deixa eu parar a apresentação aqui. No máximo, Manuel, até quinta-feira próxima tem que terminar, tá? Assim, ó, tu me passa pelo WhatsApp, tu me mostra como é que tá ficando e tal, e até quinta-feira que vem tem que estar pronto. Tá, então não tem como postar no aula mais. Não, eu vou mudar, de repente, nós vamos combinar isso, mas eu vou ajustar a nota de vocês lá, né? Eu vou ajustar, mas eu vou insistir, só tá tu e o Vinícius aqui. Assim, Tá sendo gravado. Se os outros dois não aparecerem, eles vão ser reprovados. O Leandro e o Matheus, eles estão participando, só que, assim, é bem difícil todo mundo se encontrar, entendeu? Bom. Cada um, acho que tem uma rotina em tempos opostos e aí ninguém consegue... Eu sei que ninguém quer isso, mas, eu também não gostaria, mas esse final de semana eu vou ter que trabalhar muitas coisas e tal, e eu acho que vocês vão ter que combinar, talvez, de no final de semana se dedicarem um pouco a isso, né? E o grupo vai ter que pegar junto. Eu acho que até quem fez as últimas edições no trabalho ali foi o Leandro, se eu não me engano, ou foi o Matheus, eu não sei. Mas eu acho que nem tá aqui a pessoa que fez. Não lembro, foi tu, Vinícius? Que fez as últimas edições ali no trabalho? Ele está sem som. Ele não está digitando. Tá, mas é isso, tá, Manuel? E aí depois eu vou querer ver, assim, ó, eu quero que o grupo faça contato comigo. Tá? Não é só... Porque ultimamente é só tu que tem falado comigo. Uma chamada no WhatsApp? Sei lá. Ó, o Vinícius disse que iniciou as edições depois de um deles finalizou. Mas eles têm que se manifestar, porque senão também não vão passar, né? Se ficar tudo nas costas de vocês dois, não, aí não. Tá bom. Tá? Mas ajustando isso aí a gente ajusta a nota lá também, só que eu tenho prazo, eu preciso fechar as notas no máximo até a quinta. Então, se a gente conseguir resolver isso antes, quanto antes melhor. Se na segunda vocês já tiverem ele mais ou menos para uma última olhada, me passa, eu dou uma olhada, olha, melhora só mais isso aqui e tal, ou tá pronto, pode agendar lá com o Rodrigo, entrega para ele e tal, porque vai ser entrega virtual também, né? Vai ter que entregar, vai ter Posso te mandar direto pelo WhatsApp ali, então. Isso. E aquela pergunta que eu te fiz ali, é aquilo ali mesmo, é a soma daquelas notas ali, tem que dar 7, é isso? Sim. Que no caso vocês não estão ainda, não chegaram lá. O meu deu 6,8, professor. Mas eu fiz de propósito, eu sabia disso. Eu fiz... Não, mas é que assim, ó, eu sei, vocês podem me criticar no outro grupo aqui, me criticar e tal, não tem problema, ok? Mas é uma decisão minha, às vezes a gente tem que tomar algumas decisões. E eu tenho um compromisso com essas empresas e eu sei que vocês também têm esse compromisso. E eu quis, assim, ó, deixar o grupo todo. Eu não podia aprovar o Manuel e deixar os outros e tal, e com um relatório que não está bom. Então, se o relatório tem que melhorar, eu vou segurar o grupo todo, fiz isso com o grupo 9 também, segurei todos eles, mas eu disse claramente, vocês vão aprovar, mas vamos melhorar esse relatório. E aí depois a gente corrige ali a nota, não tem problema. Então, eu fiz sim, eu segurei ali o 6,8, exatamente para a gente ter esse encontro aqui, né? Eu sei que tu viria, Manuel, mas enfim, eu tomei adotei um critério e aí o critério tem que ser para todos, né? Tá bom. Tem que ser para todos. Certo? Qualquer coisa entra em contato. Tem o número aí, Vinícius, tu também. Só me chamem, qualquer hora, se eu não responder na hora, em algum momento em seguida eu vou responder. Tá bom, então. Obrigado. Então tá.
Feito. Um abraço. Abraço.